fundos imobiliários apresentaram crescimento consistente no número de investidores, a despeito da volatilidade macroeconômica. Em 2010, eram 21 mil investidores em fundos imobiliários. Já em 2024, estima-se 3 milhões de investidores. Nesse período, os ciclos de alta e baixa de juros tiveram picos e vales bastante extremos. Por exemplo, 8,75% em março de 2010, 12,50% em agosto de 2011, 7,25% em novembro de 2011 até abril de 2013, 11% de abril a outubro de 14, 14,25% de julho de 2015 a outubro de 2016, e 6,5% de março de 2018 a julho de 2019, 2% de agosto de 2020 a março de 21, voltando a 13,75% de agosto de 22 a agosto de 23 e 10,5% de maio a setembro de 24. Agora, nesse momento, em outubro de 24, estamos em um novo ciclo de alta de juros, com a meta da Selic tendo sido elevada para 10,75 em setembro de 2024. Portanto, é uma verdadeira montanha-russa. Sendo um investimento em renda variável, espera-se uma relação negativa entre a taxa de juros e a atratividade dos fundos imobiliários, o que, ao menos pela ótica do número de investidores, definitivamente não é o que observamos. Aparentemente, os indicadores macroeconômicos clássicos não explicam o crescimento do número de investidores de FIIs. O que explica então? Eu lancei essa pergunta para um professor de finanças da PUC de São Paulo, com grande experiência em indicadores e estudos econômicos. E dessa pergunta nasceu um ensaio que foi publicado na coluna desse professor no Diário do Comércio. A reflexão, então, é tão interessante e importante que resolvemos trazê-la aqui para o Observatório de FIIs. Eu estou hoje com o professor Dr. Flávio Calife, professor de Finanças da PUC de São Paulo. Flávio, bem-vindo ao Observatório de Fundos Imobiliários. Obrigado. Quem é você no mundo da economia? Bom, eu sou Flávio Calife, eu sou economista de formação, né? Fiz o meu mestrado e meu doutorado na FGV de São Paulo. No doutorado, principalmente, trabalhei com a questão de desempenho financeiro, né, de variáveis que afetavam o desempenho financeiro, né, de risco, principalmente que afetavam o desempenho financeiro dos municípios, né? E dali, né, em seguida, fui trabalhar também na área de crédito, trabalhei muito tempo no cenário de crédito, trabalhei em empresas, né, de avaliação de crédito durante muitos anos, mas também, nesse período todo, sempre acompanhei o mercado financeiro, não só como interesse como investidor, como também com artigos, né, que também, né, ou estudos em relação ao mercado financeiro. E o mercado de fundos imobiliários, que é um mercado, é claro, muito mais recente no Brasil, mas não menos importante, né? A gente vê no próprio artigo, a gente vê que mais da metade das pessoas, dos investidores, pessoa física, tem algum investimento, né, em ativos, em fundos imobiliários, né? Então isso, claro que isso chama atenção para entender um pouco da dinâmica, um pouco mais, né, a dinâmica desse mercado e o crescimento, né, exponencial, como a gente até coloca naquele artigo, né, que fizemos até, né, juntos, né, professor? Exponencial, né, desse número de investidores a despeito de qualquer outra variável econômica, né? Qualquer outra variável aí nas grandes, dentro daquelas que afetam bastante o mercado financeiro, seja os juros, atividade econômica, né? Seja qualquer uma dessas atividades, né? E que a gente não vê, pelo menos quando a gente fala no número de investidores, a gente não vê grande impacto dessas variáveis sobre esse crescimento. Vamos começar por aí. Então, como eu já apresentei na introdução, né, e você reforçou, houve um crescimento exponencial no número de investidores em fundos imobiliários, a despeito dos diversos momentos dos ciclos de alta e baixa nas taxas de juros, né? Isso tem
tem um lado bem estranho, né? Porque qualquer estudante de economia espera que novos investidores optem por alternativas, em especial a renda fixa, quando as taxas estão subindo, e não optem por renda variável de uma forma geral. Então vamos começar pelo conceito, professor. Por que um investimento em renda fixa, como os fundos imobiliários, deveria se tornar menos atrativo quando as taxas de juros entram em ciclos de alta? Na verdade, ele se torna menos atrativo. Tá? Porque quando as taxas de juros sobem, taxas básicas de juros da economia, lembrando que as taxas básicas da economia são aquelas controladas, né, mais pelos governos. Você pode ter a taxa ao consumidor, que é diferente da taxa básica, que depende dos spreads bancários, depende de outra coisa, mas também são influenciadas pelas taxas básicas de juros. Quando as taxas básicas de juros se elevam, a taxa de juros, principalmente a Selic, ela é atrelada aos fundos, né, ao financiamento do governo. Então, as nossas Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, tudo. Quando tem um aumento nessas taxas, ela é uma taxa considerada livre de risco. Não quer dizer que o risco é zero, mas é que é mais baixo de todos os riscos que nós temos no mercado financeiro, sem dúvida, é essa taxa. Que é o risco do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Hoje, é o único que pode isso. imprimir moeda. No passado, a gente já teve momentos em que até muitas empresas tinham mais credibilidade do que o próprio governo. Hoje, 10, 15 anos, 20 anos para cá, pós-Plano Real principalmente, pouco depois, hoje a gente pode dizer sim que a taxa mais próxima de ser livre de risco é aquela que financia o governo, porque teoricamente tem a garantia desses pagamentos, é o que a gente tem visto. Quando a gente tem um aumento nessa taxa, acontece, aquela taxa com menos risco, remunera mais, dá um retorno maior. O que todo investidor quer? O menor risco e o maior retorno. Maior retorno sobre o risco. Sobre o risco, exatamente. O que ele quer mesmo é não ter nenhum risco e ter todo o retorno. É claro que a gente sabe que o dia a dia, né, a realidade e todos os estudos feitos e toda a observação em relação ao comportamento do mercado mostra que essa relação raramente acontece. Normalmente há uma relação entre risco e retorno, aumentou o retorno a partir do risco. Quando a gente tem um aumento de um ativo, né, que vai ser atrelado a um ativo, que você pode comprar um ativo, né, seja um tesouro, seja um CDB, né, e que ele tem um risco baixo, ele aumenta a sua rentabilidade, é natural que os investidores migrem para esse tipo de investimento. E o fundo de investimento, como um investimento de renda variável, né, todo investimento de renda variável acaba sendo afetado pela essa alta numa taxa livre de risco que remunera melhor a renda fixa e, portanto, né, tira retorno da renda variável. Isso acontece com as ações, com as empresas que vão ter um custo maior, né, de captação e também de resultados, que vai lá, né, impactar na variação da empresa, mas não é aqui o assunto para isso. Né? Mas os fundos imobiliários também vão ser afetados. É claro, só um adendo, né? Os fundos imobiliários não são todos iguais. Há uma diversidade muito grande de fundos imobiliários que são afetados de forma diferente pelo aumento da taxa de juros. Né? De modo geral, aqueles que a gente chama de tesouros, de títulos de fundos imobiliários mais de tijolo. Né? São mais afetados por conta do aumento nas taxas de juros, exatamente por conta dos investimentos, da vacância e tudo mais que podem aumentar com essa renda variável fixa mais atrativa. Por outro lado, aqueles fundos de recebíveis, de papel, eles também vão perder atividade, mas vão perder menos, porque eles têm muitos deles têm boa parte da sua rentabilidade atrelado a essa taxa básica de juros. Perfeito. Então, em outras palavras, quando a taxa de juro da economia aumenta, o investidor tem a alternativa de investir com menos risco e um retorno maior, com essa taxa mais alta, e isso acaba sugando liquidez de todos os outros, de todas as outras modalidades de investimento, já que essa aqui é a considerada de menor risco. Né? E então, fundos imobiliários, como outros investimentos, também perdem atratividade neste comparativo. Exato. Né? Essa é a dinâmica. E aí é que a gente e muita gente fica intrigado como é que o número de investidores em fundo imobiliário continuou crescendo
aceleradamente, mesmo em ciclos de alta da Selic, né? Já que, como você bem colocou, o investimento em fundo imobiliário perdeu atratividade nesses momentos, mas aparentemente não deixou de ser a escolha de dezenas de milhares de novos investidores. Mais ou menos 40 mil novos investidores entram em fundos imobiliários todos os meses. Provavelmente, se a gente não tivesse tantas oscilações nas nossas taxas de juros, né, esse número poderia ser muito maior ainda. Né? Então, a despeito dessas grandes oscilações nas taxas de juros e nessas atratividades que vão mudando, né, que vão mudando da renda fixa para a renda variável, a despeito de tudo isso, o número de investidores ainda continua aumentando cerca de 40% ao ano com o cálculo, né, que nós temos. Perfeito. No artigo publicado no Diário do Comércio, vou deixar o link do artigo na descrição deste vídeo para quem tiver interesse. No artigo, você e eu também, já que sou coautor contigo no artigo, a gente lembra que, segundo a B3, em setembro de 2024, haveria 5,2 milhões de investidores em renda variável no Brasil. Renda variável é tudo. Ações, ETFs, BDRs e fundos imobiliários também. Mas a B3 também diz que dentro desses 5,2 milhões, 2,8 milhões investem em fundo imobiliário. Não sabemos exatamente quantos investem só em fundo imobiliário, mas está na cara, né, que pelo crescimento do número de investidores em fundo imobiliário, essa modalidade de investimento está puxando o crescimento da renda variável, do número de investidores em renda variável no Brasil como um todo, né? Eu invisto em fundo imobiliário desde 2001. Eles nem eram listados ainda. Quando os fundos começaram a ser listados, eu me lembro que eu dizia que eles seriam a porta de entrada do brasileiro para a Bolsa. Parece que talvez eu estivesse certo, né? Pelo menos uma vez na vida. Mas será que o investidor não está totalmente ciente que fundo imobiliário é renda variável e não está completamente consciente das características de um investimento em renda variável? Vamos recapitular dois conceitos que são importantes. A volatilidade e a liquidez. Você, como professor de finanças, pode nos ajudar a entender esses dois conceitos? Sim, são conceitos fundamentais. Assim como a gente fala em retorno, que a gente falou um pouquinho antes, né? Risco, a volatilidade e a liquidez são outros conceitos básicos e importantes para qualquer tipo de investimento, não só, né, mercado financeiro, como qualquer outro investimento. A volatilidade, o que é a volatilidade? A volatilidade é a oscilação, né, do valor do ativo qualquer, onde o retorno do ativo ao longo do tempo. Pode ser mensal, pode ser anual, né? Pode ser como você quiser medir. O que significa isso? No mês esse ativo teve um crescimento, né, de valorização do papel ali, né, no papel da empresa, Então, o próprio fundo, cotação. a cotação de 5%. No outro mês ele caiu 8%, no outro mês ele subiu 2%, e assim por diante. Essa é a oscilação. Então, é normal. Né? Oscila, e essa é o que chama de volatilidade. Ele é mais ou menos volátil, depende de quanto mais ele varia em relação à sua média. Tem várias formas de calcular a volatilidade, né? Mas assim, a primeira é o próprio ativo que eu estou olhando, ele varia muito de preço ao longo do tempo, ou ele varia pouco de preço ao longo do tempo. Então, essa volatilidade ela é calculada normalmente com os desvios em relação à média, mais conhecido como desvio padrão. Perfeito. Né? Ou a própria variância. Então, é claro que normalmente ativos que variam mais, né, oscilam mais, isso também está associado ao risco. Então, o risco está muito associado à volatilidade, né, ao desvio, à variância. Alguns gostam de dizer, então por isso não é uma coisa fechada, que o risco está associado à perda. A oscilação é natural. Então, mesmo que ele oscile para baixo, depois, em algum momento, ele vai voltar a oscilar. Então, e normalmente, alguns entendem que é nesse momento que surgem as grandes oportunidades. Aquele negócio, né, de oscilação para quando está mais baixo, está mais alto, todo mundo quer descobrir quais são esses pontos. Eu sou um desses, professor. Para mim, volatilidade não é risco. Muitas vezes é oportunidade para aquele investidor
de longo prazo, Uhum. que sabe o que está fazendo, que conhece o ativo, Sim. aproveita momentos que o ativo desvalorizou, né? Sim. E Pois é. se posiciona É. mais nele. Teoria financeira trata a oscilação, na verdade, como associado ao risco, né? Mas também tem muitos investidores, até grandes investidores, que falam, não, eu só tenho risco quando eu tenho uma possibilidade permanente de perda. Né? O Buffett fala isso, né? Possibilidade de perda, né? Então você tem, mas então, são formas de falar a mesma coisa, mas exatamente. Normalmente, aqueles mais experientes, que estão mais a tempo no mercado e que entendem os movimentos, né, do preço, da cotação dos ativos, entendem que as ações são naturais, que você precisa entender os momentos em que você consegue as melhores oportunidades, que é um dos papéis até, né, de todos os pessoal que trabalham na área de investimento. Outra coisa importante é a questão da liquidez. A gente pode até voltar à volatilidade se você quiser falar mais um pouquinho. A liquidez, conceitualmente, é quanto tempo você consegue transformar um ativo em caixa. Esse é o conceito M1. N1 de finanças. Quanto tempo eu demoro? E aí, a comparação é facílima quando a gente quer pegar um imóvel e um fundo imobiliário. Tá? Esse exemplo acho que cabe bem aqui. Se eu tenho um imóvel e quero liquidá-lo, por esse nome de liquidez, né? Eu quero vender este imóvel, eu posso demorar muito para vender. Tá? Por que que isso é um problema? Porque, dependendo das oscilações do mercado, dependendo das minhas necessidades, eu posso ter que liquidar esse imóvel num valor muito abaixo do que eu gostaria ou que eu poderia, se eu não estivesse com alguma necessidade muito grande de liquidá-lo. Né? Isso se difere, por exemplo, num fundo imobiliário. Fundo imobiliário eu comprei lá cotas dos imóveis, né? Não sou dono do imóvel todo, é claro, né? Mas eu tenho pequenas parcelas dos imóveis ali que eu comprei. Né? Mas isso aí também não oscila? Claro que oscila. Né? Tem que lembrar, sim. Mas na comparação média com outros ativos de renda variável, como ações principalmente, a oscilação é menor. Porque exatamente existe o patrimônio, existe imóvel que remunera, né? Já tem remuneração esperada, principalmente de aluguéis, pode até mudar, mas a existência desse patrimônio que é remunerado, ele evita a oscilação muito alta. Por isso, dentro da renda variável, os fundos imobiliários, eles têm uma oscilação menor. Mas voltando à questão da liquidez, né? Se eu comprei um fundo imobiliário, eu preciso do dinheiro, eu posso liquidá-lo na hora que eu quiser, normalmente com bastante liquidez. Mas também não vai ter oscilação? Claro que pode ter, mas não vai ser aquela oscilação que o imóvel físico corre o risco. Tudo bem que ele também pode valorizar mais, mas no momento em que eu estou com necessidade de vendê-lo, normalmente eu preciso liquidar a um valor menor, não vai ser um valor muito menor no fundo imobiliário, porque dada a liquidez, esse preço pode até cair, só que ele vai cair de uma forma bem mais lenta do que se você quiser liquidar na rapidez um ativo físico. Claro. E é um ativo listado, né? Então, vamos lá, recapitulando, né? E por que a gente falou de volatilidade e liquidez? Porque nós estamos falando dos milhões de brasileiros que entraram no mundo da renda variável pela porta dos fundos imobiliários. E existe uma hipótese de que essas pessoas não têm completa e total consciência de que, embora sejam fundos imobiliários, são ativos de base imobiliária, mas são listados. É renda variável. Então estão sujeitos a, entre um monte de outras coisas, volatilidade e liquidez. Volatilidade e liquidez não são bons nem ruins por si só, né? Como você explicou muito bem. Volatilidade é a variação da cotação. Muita gente que eu conheço e que investe em imóvel físico, olha o mercado de fundo imobiliário e fala, poxa, mas eu não tenho apetite para volatilidade. Gente, o ativo imóvel é o mesmo. A diferença é que, sendo colocado dentro de um veículo como fundo imobiliário e listado, você vê na tela aquelas alterações de preço, né, em função dele ser listado. O teu imóvel físico, aquele que você tem a escritura na tua casa, você tem uma impressão de que o preço não está variando, mas está também. A diferença é que você não sabe. Você deveria, para saber isso, você teria que ter informação sobre todas as transações de imóveis semelhantes, né?
equivalentes, e aí você veria também que uma hora ele é transacionado num preço, outra hora em outro, e justamente a volatilidade é a distância desses extremos para a média. Ok. E liquidez é a capacidade de transformar aquele investimento em dinheiro. E aí, realmente, eu não vejo nenhuma desvantagem no fundo imobiliário, né? Você colocou muito bem. Se você tem um imóvel e precisa do dinheiro, você vai colocar o imóvel à venda, vai esperar, vai aparecer o comprador, vai ter negociação, aí tem toda a documentação e tal, assim, na melhor das hipóteses vai levar algumas semanas ou talvez meses para o dinheiro cair na sua conta. No fundo imobiliário é 2 dias. Se você tiver um fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário que tem uma boa liquidez e a tua posição é pequena dentro do valor que aquele fundo negocia diariamente, você vende tuas cotas hoje, em D+2, o dinheiro está na tua conta, né? E isso faz uma diferença enorme para o planejamento financeiro, enfim. Por quê? Vamos dizer que você tem um apartamento e você precisa... Houve uma emergência na sua família, você precisa de 100 mil reais, o teu apartamento vale 500 mil. Você tem que vender o apartamento inteiro. E se você precisa do dinheiro, você vai vender, ele valeria 500, você vende ele por 400, por 380, porque você precisa vender o mais rápido possível. Fundo imobiliário, você vende aquela quantidade de cotas, você não precisa vender toda a tua posição em um fundo específico, você pode vender um pouco de cada um e, de novo, você não precisa dar desconto para vender e o dinheiro cai rapidamente na tua conta. Então, amarrando os conceitos à realidade do fundo imobiliário. Só mais uma coisinha que eu queria dizer. Quando a gente também olha a questão dos retornos e riscos ativos, uma coisa importante que a gente chama de risco sistêmico, né? Ou não diversificável, e o risco não sistêmico ou risco diversificável. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe um risco que todo mundo está sujeito, né? De qualquer jeito vai se abater sobre todos os ativos da economia, que chamam de risco sistêmico. Risco de mercado, pode ser taxa de juros, pode ser inflação, claro que alguns menos ou mais. Vai como exemplo o subprime da vida, né? O subprime, todo mundo teve lá os seus ativos afetados por aquele evento, né? E isso afeta da mesma forma, né? Um fundo imobiliário e um ativo físico. Primeiro ponto. Segundo, daí, do outro lado, chamado de risco não sistêmico ou diversificável, que aí você tem uma vantagem também muito grande, que é exatamente o que você está dizendo. Em vez de eu ter todos os meus recursos num ativo só, né, mesmo que seja só fundo, só ativo imobiliário, eu posso ter diversidade deles. Né? Então, eu posso ter um que com a taxa de juros, ele não, se subir a taxa de juros, voltando àquele início, ele não vai perder tanto. Ele não vai ganhar exatamente o que a renda fixa dá, mas vai acompanhar bem aquilo ali. Né? Então ele pode, né, compensar as perdas do outro lado. Assim como se houver um novo período de expansão, de crescimento dos imóveis, ocupação, eu tiver na minha carteira também fundos que vão se beneficiar de tijolo, principalmente, logística, que vão se beneficiar desse movimento, eu também consigo diversificar a ponto de equilibrar. Então, o fundo imobiliário, né, a carteira de fundos imobiliários, ela não é uma coisa só, né? A gente está falando de fundo imobiliário como se fosse um ativo só, né? Claro que, né? Mas eles são vários ativos diferentes, onde é possível diversificar os riscos, os retornos, a volatilidade e a liquidez de cada um deles ali. Bom gancho. O brasileiro adora imóveis. Uma hipótese que a gente traçou é que esse crescimento do número de investidores em FIIs é reflexo do entendimento que as pessoas estão tendo cada vez mais de que o fundo imobiliário substitui o investimento direto em imóvel. O pequeno investidor em imóvel, aquela pessoa que sonha em se aposentar e viver de aluguéis, todo mundo conhece alguém que pensa assim, ela não deixa de construir uma casinha porque a Selic entrou num novo ciclo de alta, né? Ela não deixa de comprar mais um imóvel, especialmente quando ela faz com capital próprio, porque o país está entrando num momento mais difícil. Muito pelo contrário, muitas vezes é aí nessa hora que ela compra imóvel porque ela entende imóvel como um ativo real seguro. Então, como investidor profissional com a maior parte do patrimônio em FII, eu fico com um sentimento ambíguo sobre isso, porque de fato os FIIs
são uma alternativa cheias de vantagem sobre o investimento direto em imóvel, mas fundo imobiliário não é imóvel. Não é imóvel. Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são as diferenças entre o investimento direto em imóvel e em fundos imobiliários? Bom, a gente pode falar várias, lembrar algumas delas, né? Algumas a gente já falou, né? A própria facilidade, né? A facilidade tanto de comprar como de vender esses fundos, né? A qualquer momento, a qualquer hora, né? Qualquer um pode, né, adquirir ativos desses fundos imobiliários e também se livrar deles quando quiser, mas então a gente pode colocar isso como facilidade, também como liquidez, não de compra e venda, mas não só de entrar e comprar e vender, mas a questão de comprar o imóvel, né, como já foi colocado, a dificuldade, que é a burocracia toda, custos, a dificuldade, corretagem, né, valor mínimo. Então tem uma série de coisas para comprar e saber se cumprir o imóvel certo ou não, né? Então você sempre fica naquela, né? Então, se você quiser se desfazer, o custo é muito elevado. O custo de se desfazer do imóvel é muito elevado. Então, acho que o imóvel, o problema é muito maior estar no custo de se fazer do que, né, da aquisição. Isso é uma coisa importante, isso aí junta com a liquidez. Você tem uma baixa volatilidade, né, na comparação com outros ativos de renda variável. Né? Na comparação com os ativos de renda variável, a volatilidade dos fundos imobiliários é realmente menor. Então, para quem quer menos risco, né, não está, né, muito preocupado em fazer ganhos ali na oscilação. Né? Outra coisa, a maior parte das pessoas que colocam recursos nesses fundos não está tão preocupada em ganhar nas oscilações. Está preocupado em poder ter essa liquidez, alguns sim, é claro, né? Mais profissionais até, né? Mas também, uma coisa que é muito importante, duas coisas muito importantes que a gente não falou até agora, que talvez sejam um dos principais fatores que levem ao aumento dos fundos imobiliários, do número de investidores. E essas são questões econômicas. Né? Vamos dizer assim, né? Não são tão econômicas como grandes variáveis, são questões financeiras, não são econômicas, são financeiras. Primeira delas, rendimento mensal. Né? Todo mundo que quer ter um imóvel quer ter o aluguelzinho mensal. O fundo imobiliário permite isso, o aluguel mensal. E até você saber, né, estudando um pouquinho, mais ou menos quanto você vai receber daquele aluguel mensal. E pode, se você não estiver satisfeito, trocar. E ainda por cima isento de imposto de renda. E essa é a segunda parte importante, também é outra questão financeira, né? Que é a isenção do imposto de renda. Isso é muito importante, porque quando eu comparo as rentabilidades, né, os próprios ganhos, né, e quando você compra uma renda fixa, né, eu estou aqui com os juros subiram e agora o meu CDB está pagando mais, né, o meu título de tesouro está pagando mais, mas não podemos esquecer que na hora que eu for liquidá-los, eu vou pagar imposto, no mínimo 15%. Se eu ficar bastante tempo com esse dilação, eu posso pagar 25%. Né? Então, isso é um custo muito elevado. Isso em todos esses ativos. Mas os fundos imobiliários, não. Porque você hoje, né, deve continuar, esperamos, né, ele é isento de imposto de renda. Então, muitas vezes, na hora que você vê o rendimento líquido e compara com outras rendas prefixado, né, ou renda fixa, a gente vê que muitas vezes se equiparam até mesmo, dependendo de qual for o fundo, pode até superar esses rendimentos da renda fixa quando você desconta o imposto de renda. Às vezes até sem imposto de renda, mas quando inclui a questão da isenção, eles competem muito mais. Né? Então isso sem dúvida leva a um aumento, eu diria que essas duas, se você olhar por as questões financeiras, sem dúvida essas duas razões são fundamentais, o rendimento mensal e a isenção de imposto de renda. E sem dúvida, né, a ideia de você saber que existe um ativo lá, né, um ativo que é remunerado, um ativo físico, e muitas pessoas têm um pouco de receio, né, entendo, em relação às ações de empresas que acham que, né, como é que de onde é que vem esse valor, né? E do fundo imobiliário um pouco mais sólido, vamos dizer assim, você entender de onde que estão aqueles recursos. Principalmente quando falo, obviamente, né, de tijolos, né? Fundo de tijolo. Eu converso com muita gente que investe em fundo imobiliário e a maioria dos investidores em fundo imobiliário está no mercado há muito pouco tempo ainda. Né? E eu sinto que pouca gente ainda pensa no investimento pela ótica da TIR, né, da taxa interna de retorno. É um pouco o que você disse. Porque o fundo imobiliário ele é isento no rendimento.
Mas se você comprar por 100 e vender por 200, você vai pagar imposto sobre esse ganho de capital. Mas se você fizer uma operação dessa, se você comprar um fundo imobiliário por 100, vender por 200 daqui a um ano, você não ganhou só 100, você ganhou 100 em ganho de capital e mais 12 meses de rendimentos mensais. Uhum. Então, a conta que deve ser feita é a conta do retorno total. Sim. Taxa interna de retorno, retorno total. Uhum. E aí é que os fundos imobiliários se tornam Mais atrativos do que muita alternativa de renda fixa. Mas nem todo mundo tem a sofisticação para fazer essa conta. Que realmente aqui parece Hoje- fácil, mas não é tão simples assim. Hoje, pelo menos as que eu conheço, as corretoras têm feito isso. Né? Então, quando você olha lá, o seu fundo, você pagou 10, né? Hoje está valendo 9. Daí você olha assim, mas o seu retorno está 25% positivo. Como é que pode ser isso? Porque está incluindo dividendos. Então, a gente vai mostrar lá, ó, você tem tanto de capital, está valendo tanto, mas você já recebeu mais tanto. Né? Então, eu paguei, tinha 10 mil que eu tinha lá, está valendo 9 mil, só que eu recebi 4 mil aí nesse mês. Então, na verdade, foram 13. Então tem um ganho aí isento, né? Porque um caso como esse, né, eu paguei 10 no fundo e ele vale 9, se eu for vender, eu não vou ter que pagar nada. Claro, E você teve prejuízo de capital. Prejuízo de capital, mas tive ganho de dividendo. Então, no final Exatamente. das contas, eu não pago nem um imposto de renda e vou receber aquilo superior ao que é. Então, esse cálculo é importante ser feito. Né? E voltando à comparação com o investimento direto em imóvel, que era o tópico da pergunta, no caso do investimento imobiliário, também a TIR é fundamental, e quem investe no mercado imobiliário sabe disso. Né? Só que, diferentemente do fundo imobiliário, você vai pagar imposto sobre o rendimento daquele patrimônio e o imposto sobre o ganho de capital. Então, se você comprar um apartamento, você compra por 100 mil, se você tiver a sorte dele ficar o ano todo alugado, você vai pagar imposto sobre essa renda de aluguel, e aí daqui um ano você vende por 120, você vai pagar imposto sobre o ganho de capital e o imposto sobre todo o recebimento que você ter, fora impostos relacionados à documentação, escritura e tudo mais. Né? Então, assim, de novo, nosso papel aqui no Observatório de Fundos Imobiliários não é dizer que fundo imobiliário é uma alternativa melhor para todo mundo que investe no mercado imobiliário. Não é isso. Provavelmente não é para todo mundo. Mas é importante que quem investe e quem não investe entendam quais são as diferenças entre o investimento direto em imóvel e o investimento em fundo imobiliário. Esse é um dos esforços que a gente faz. Isso é muito importante, você colocou agora. Nós não estamos aqui para dizer que fundo imobiliário é o melhor investimento para todos que existem. Cada um vai ter o seu, né? Depende do quê? Da sua relação com o risco, relação com o retorno, com a volatilidade, com a liquidez, né? Com a questão da renda mensal. Né? Então, vai depender do seu projeto de vida, o que você quer. Isso, depende da pessoa, pode ser totalmente descartado. Né? Então, cada um vai encontrar ali o que é melhor para você. Isso parece papo de corretor, né? Mas não. É exatamente é o contrário, né? Porque não existe uma fórmula. De uma forma, cada um vai seguir aquela forma para o sucesso. Depende do que você quer, de sua relação de risco, retorno, liquidez e remuneração mensal. Cada um tem sua própria razão, né? Aliás, aqui, excelente gancho para o próximo tópico nosso aqui. Podemos dizer que não é só a economia que explica a atratividade dos fundos imobiliários. Não é só a economia, é o que nós estamos falando aqui. Há também um aspecto cultural, um aspecto social. Tem pessoas que compram imóveis justamente porque entendem que eles são um porto seguro, inclusive para passar por crises. Né? São pessoas que viveram a hiperinflação, viveram o confisco da poupança, né? Gente que tem na sua história, né, alguns traumas e veem o imóvel como uma forma de não passar de novo por aquilo. Né? Em geral, são pessoas da geração dos baby boomers e a geração seguinte cresceu ouvindo dos seus pais como é importante ter imóvel, a solidez do imóvel, especialmente no Brasil.
Quais eram as alternativas de investimento que existiam para a classe média brasileira na década de 60, 70, 80? Naquela época tinha lógica econômica, que era investimento em ativos como automóveis, linha de telefone, né? Você Todo acha? mundo conhece essas histórias, né? Pois é. Mas tinha razão, porque se você olhasse, eles realmente se valorizavam, eles não perdiam valor. Isso só mudou nos anos 90. Então, durante muito tempo, esses ativos totalmente, né, que deveriam se desvalorizar ao longo do tempo, eles se valorizavam, dada a dinâmica da economia brasileira, né, que realmente se modernizou e mudou muito o patamar, principalmente a partir dos anos 90. Eles ajudavam as pessoas a recompor ao menos a inflação, né? Sim. Outra reflexão interessante nessa linha, porque nós estamos tentando explicar por que a despeito da perda de atratividade, as pessoas continuam entrando em fundos imobiliários, que, aliás, eu acho ótimo. A geração que cresceu ouvindo dos seus pais a importância de ter imóvel, do imóvel ser o investimento mais seguro, que imóvel e terra ninguém te tira, né? É a mesma geração que, algum tempo depois, leu Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, um livro, quem não leu, eu acho que ainda vale muito a pena. Pode ler nosso livro sobre a história não contada da educação financeira. Nós temos um artigo sobre isso. Livro não, um artigo. Pai Rico, Pode Pai deixar Pobre. também no observatório, para quem quiser. Bem lembrado, vou deixar na descrição o link para o artigo A História Não Contada da Educação Financeira. Mas quem leu o livro Pai Rico, Pai Pobre lembra que é um manifesto a favor do investimento imobiliário também, né? E a ideia de investir em imóveis para renda, que portanto não são passivos, são ativos, e que o bom investimento é um investimento em ativos, que é tudo aquilo que, ao invés de te tomar renda, te gera renda. Como os imóveis aluguéis. Eu não sei se quando ele escreve esse artigo, você pode me responder, como é que a indústria de fundos imobiliários existia pelo mundo, né? Se já era bem desenvolvido ou não, né? Para ele já... Porque, se eu não me engano, ele não fala em fundos imobiliários, né? Ele fala em ativos imobiliários mesmo, né? Realmente ativos físicos, não é isso? A história pessoal dele é uma história de investimento direto em imóveis lá nos Estados Unidos. Os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, equivalentes aos nossos, eles são da década de 60. Então já existiam, sim, há algumas décadas, quando o livro Pai Rico, Pai Pobre foi escrito, né? Mas, de fato, eu também não me lembro dele mencionar REITs especificamente, né? Mas ele fala claramente de investimento imobiliário. Então, vamos voltar ao ponto aqui. Quer dizer, a decisão por investir em imóvel e, por decorrência, por investir em fundo imobiliário, não é uma decisão que parece ser 100% explicada pela economia. Interessante, porque, ora, não somos racionais, professor. O ser humano não é um homo economicus que sempre busca maximizar seus ganhos, minimizar suas perdas. A gente toma as nossas decisões 100% com base na razão? É uma boa pergunta, né? Não sei se tem uma resposta para essa pergunta. Mas acho que com essa nossa reflexão sobre a questão dos fundos imobiliários, a gente consegue levantar mais perguntas ainda. Né? Porque até direcionar, né? Estudos sobre isso, né? Que existem, né? Mas mais direcionados para explicar essas variáveis que determinam não só o crescimento, mas a própria colocação de alocação de recursos em fundos imobiliários. Se a gente olhar dentro de tudo que a gente falou, né? Se a gente olhar tudo que a gente falou aqui para tentar responder a sua pergunta, variáveis macroeconômicas têm influenciado pouco. Eu não estou falando dos retornos, né? Estou falando do crescimento dos investidores. Né? Tem influenciado muito pouco. Pelo contrário, né? Quase não tem influenciado. Se a gente olhar lá o que influenciou mais, aparentemente, só olhando para o número, quando você tem um crescimento menor ou quase não cresce, é naquele período dos PIBs negativos gêmeos, né? Gêmeos, que aí, né? Todo mundo fugiu de tudo. Fora isso, né? Você tem um crescimento enorme, exponencial. Então, as variáveis macroeconômicas não têm explicado muito, né, o crescimento do número de investidores. Não estou falando de retornos. Mas variáveis, não vou chamar de micro, mas financeiras, parte delas explicam. A gente também falou aqui. Né, a expectativa de rendimentos mensais, isso é um atrativo muito grande. Eu vejo jovens,
né? Que ficam, né? Poxa, eu posso ter um rendimento mensal, né? Vai cair todo o dinheirinho, não importa quanto, coloco lá 100, 200, 300, 500 reais, poxa, caiu ali 5, 10 reais na minha conta e posso com isso ir realimentando, né, esse crescimento do seu patrimônio e tendo uma remuneração. Eu acho que isso não é só aquilo que você colocou também, tem que ter um pouco da memória cultural do ativo, da casa. Esses jovens, muito jovens, não tem muito mais isso. Nós já não temos, nós tivemos um pouco, mas nossos filhos, né, a próxima geração já não tem mais tanto isso. Mas a ideia de uma remuneração mensal, acho que ela é muito atrativa. Mas não existem os dividendos das empresas, são pouquíssimas que pagam dividendos mensais, né? Não tem a mesma, a gente não é o mesmo patamar de pagamento, né, mesmo nível de pagamento. Não tem a previsibilidade. Não tem a previsibilidade. Né? Então, esse é dividendo é outro assunto, mas assim, comparando assim bem, né? Bem grosso modo. O fundo dá uma previsibilidade, né? A pessoa já sabe quanto mais ou menos, lógico que pode ter mudanças nos rendimentos, mas tem uma ideia, né? De quanto ela vai ter. Então, eu acho que tem sim uma explicação bem racional, bem econômica. E a isenção do imposto de renda também ajuda, que a gente colocou aqui em outros pontos. Mas tem pontos realmente que não explicam muito, que nós temos que ver, que talvez sejam racionais também, podemos estudar, se a gente pensar nos pontos que a gente colocou aqui, eles são relativamente racionais, liquidez, oscilação, né? Facilidade, burocracia, talvez não sejam econômicos, né? Talvez não sejam econômicos, mas tem bastante racionalidade, sim. Bom, pelo visto, nós vamos ter que marcar uma sessão 2 dessa conversa, porque realmente a discussão é mais longa, né? Flávio, o Observatório de FIIs estima que a gente chegue no final do ano de 2024 com 3 milhões de investidores em fundo imobiliário. E, como eu já mencionei, estamos, neste momento, num novo ciclo de alta da Selic. E, a despeito disso, continua mês após mês a aumentar o número de investidores em fundos imobiliários brasileiros. Nos Estados Unidos, 50% da população investe em REITs, equivalente aos fundos imobiliários. No Brasil, apesar desse crescimento forte, ainda não chegamos em 1,5% da população. Ok, incomparável, são países de renda muito diferente. Mas não dá para negar que tem espaço. Tem potencial enorme. Continua havendo espaço enorme para os FIIs crescerem. Ainda tem muito investidor para ser conquistado, né? Do lado da oferta, também a gente tem avenidas gigantescas para o crescimento, né? O lado da oferta, o que eu digo os imóveis que hoje não estão dentro de fundos imobiliários, que podem passar a compor portfólios de fundos imobiliários. Tem uma avenida que eu não saberia nem dizer o tamanho dela hoje, mas que é a oportunidade do sales leaseback. O que é o sales leaseback? É quando uma empresa tem um imóvel, ela é proprietária de um imóvel, ela tem esse imóvel no seu balanço, e ela vende esse imóvel porque o negócio dela não é o imóvel, ela é uma varejista, ela é uma indústria, ela é uma universidade, um hospital. Ele pode vender esse imóvel e imediatamente alugar o imóvel, assinando um contrato de longuíssimo prazo, que é interesse para ela, e também interesse para o novo proprietário, que pode ser um fundo imobiliário. Isso tem acontecido e eu acho que vai acontecer muito, né? Em alguns anos atrás, esse movimento aconteceu nos bancos, né? Para melhorar os seus balanços, muitos bancos venderam agências e muitos desses compradores foram fundos imobiliários naquela época. Porque eles tiram, né, do ativo, né, reduz, né, aí coloca como vai acabar virando uma despesa, né, né, de aluguel, no caso. Né, então vira OPEX. Exatamente. O aluguel passa a ser OPEX, tem vantagens tributárias em tratar como OPEX, certo? E para o fundo é uma garantia bem grande, bem elevada. Né? Para o fundo é muito bom, porque são imóveis, como eu já mencionei, com contratos de locação de longo prazo, muitas vezes contratos chamados atípicos, que são aqueles muito longos, que prevêem multas para o caso da saída do inquilino. A multa, muitas vezes, é de todo o contrato que falta,
Então imagina, um contrato de 10 anos, o inquilino resolve sair no 5º ano, para sair, pode sair. Mas paga. É até bom pro fundo. Pode até ser bom para o fundo, ele recebe essa multa E aluga para outro. e tem tempo suficiente para realugar aquele imóvel. É claro que Não é essa a intenção. contratos atípicos geralmente são imóveis de características muito específicas, que não são assim tão simples de realugar. Mas são contratos muito bem vistos no mercado de fundo imobiliário, né, para compor portfólio de fundo imobiliário. Então, esse movimento, ele é enorme e ele pode acontecer, ele já está acontecendo, ele pode acontecer cada vez mais e, de novo, beneficiando todos os lados, né? Toda vez que a gente tem uma relação que a gente chama de win-win, né, que permite que todo mundo ganhe, isso costuma virar tendência. Sim. Né? Potencial. E é o caso, quer dizer, se eu sou uma empresa, eu tenho um imóvel no meu balanço, eu posso vender esse imóvel para um fundo imobiliário. Assinar um contrato de locação de longo prazo com esse fundo imobiliário. Continuar usando o imóvel como eu sempre usei, sem risco de ter o imóvel desalugado, pedido, né? Porque o fundo imobiliário também não tem esse interesse. O negócio do fundo imobiliário é gerenciar portfólios de imóveis para locação. Falando de fundo imobiliário de tijolo para aluguel, né? Especificamente. Então, é um encontro muito feliz, né? Que a gente pode passar a ver ainda mais nos próximos anos. Para isso vai levar, junto com outras coisas, vai levar ao crescimento da indústria, ao aumento da liquidez, uma indústria maior, mais líquida, vai atrair mais investidores institucionais, vai conseguir dar entrada a fundos de pensão, que hoje já tem uma pressão do governo para que troquem os seus investimentos diretos em imóveis por cotas de fundo imobiliário. Enfim, eu sou um entusiasta do mercado de fundo imobiliário. Eu acho que a gente está só começando. É isso mesmo. Professor Flávio, obrigado pela sua presença aqui. O Observatório de FIIs tem como missão aproximar a universidade, o mercado e os demais especialistas para fazer esse tipo de reflexão, estudar, repercutir temas de interesse dos fundos imobiliários. A gente acredita que fundo imobiliário tem potencial para ser o maior ativo previdenciário do Brasil. Eu sei, eu falo sempre isso aqui, é uma afirmação forte, mas é a nossa visão. Fundo imobiliário pode e vão garantir liberdade financeira de milhões de brasileiros. Como, aliás, garantiram a minha. Mas o investidor precisa saber onde pisa. E o setor precisa entender de verdade o que está acontecendo para aproveitar oportunidades e, especialmente, evitar armadilhas. O que a gente fez aqui foi apenas um ensaio. Nós somos cientistas, sabemos muito bem que tudo aqui foram hipóteses. A gente sabe que a gente não explicou nada, como você bem colocou também, só levantamos mais perguntas. Mas é assim que se faz ciência. Tudo começa com pergunta. E como professores, nós vamos estimular mais pessoas, estudantes, alunos, a fazer pesquisa sobre fundo imobiliário. Concorda comigo? Isso é uma... Sem dúvida. Eu acho que a gente começa, nós somos acadêmicos já de longa data, mas quando tem um crescimento, né, um aparecimento de um assunto novo, né, porque é novo. Muito novo. Né, é muito novo. Então, assim como você falou da avenida de oportunidades de investimento, também é uma avenida de oportunidades para pesquisa. A gente ainda tem muito pouca gente pesquisando fundo imobiliário. Nós mesmos começamos mais tarde, tivemos outras coisas, nossas teses, nós terminamos nossas teses há 20 anos atrás, mas agora estamos nos debruçando mais. A gente percebe, quanto mais a gente se debruça sobre o tema, que como aparece coisa nova. Sempre tem assuntos novos, que hoje mesmo a gente já falou sobre alguns assuntos que ainda não foram explorados. E que, sem dúvida, a gente dá para fazer uma conversa só sobre o que ainda não foi explorado, né, de fundo imobiliário. Eu acho que, nesse sentido, o Observatório está fazendo um grande papel. É isso aí, e com uma pegada que é diferente. Tem muita gente falando de fundo imobiliário, muita gente discutindo, Exato. Mas aqui a nossa proposta é olhar para esse setor
uma ótica acadêmica, científica, rigorosa, produzindo conhecimento qualificado, neutro. Exato, acho que o mais importante, conhecimento neutro. Exatamente, porque a indústria de fundo imobiliário só existe se tiver cotista, mas também se tiver gestora, também se tiver imóveis, também se tiver distribuidor, também se tiver regulador, né? E então o nosso olhar é sistêmico. No Observatório de Fundos Imobiliários, nós temos um olhar sistêmico. A gente defende que se a indústria de fundo imobiliário se desenvolver de forma harmônica, preservando o interesse de todas as partes, ela daqui 20, 30, 40, 50 anos será muito mais forte. Em outras palavras, é importante combater a assimetria de informação. É isso aí. E a academia é talvez a força mais poderosa para esse É combate. verdade. Obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. E você é gestor de fundo imobiliário, é administrador, distribuidor, investidor institucional, regulador, analista, fundo imobiliário é o seu negócio? Então apoie a produção e distribuição de conhecimento qualificado e contribua para o setor de fundo imobiliário, contribua para que ele continue crescendo de forma sustentável e harmônica. Assim, todos sempre ganham. Saiba mais na descrição do vídeo. Se você ficou com a gente até aqui, se inscreva no canal, dê o like e até a próxima.